Mateus 8, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e fazer a sua oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado pela tua palavra aberta diante de nós. E nós pedimos a sabedoria do Senhor nesta hora para ouvirmos e entendermos e aplicarmos em nossa vida e em nossa história. Mais uma vez pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos e suas famílias. Fala conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler uma história bastante interessante, a história de um homem que teve a sua vida transformada por Jesus. Um homem que teve a sua vida completamente restaurada por Jesus. O contexto dessa história é o final do capítulo 7 de Mateus, que nós lemos, o final do Sermão da Montanha, em que Jesus, ele de uma forma tão sábia nos apresenta no final do Sermão da Montanha uma história, uma comparação. E ele faz a comparação dos dois fundamentos. Os dois fundamentos é a história que nós conhecemos como a casa que fora construída sobre areia e a casa que fora construída sobre a rocha. Apenas uma delas permaneceu em pé. Apenas a casa que fora edificada sobre a rocha permaneceu em pé. E é interessante dessa história que as duas casas elas sofreram o mesmo embate, sofreram a mesma dor, sofreram o mesmo impacto, sofreram a mesma dificuldade, sofreram a mesma intempérie, a mesma tempestade assolou contra as duas. Os ventos, a água, a chuva, verso 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra as duas casas, e uma permanece em pé e a outra cai, a outra desaba. A que desaba é a que estava construída sobre a areia, simbolizando então a falta de estrutura, a falta de fundamento. Eu e você, edifícios construídos sobre a sólida rocha, que é Jesus o Senhor, nós permaneceremos firmemente em pé quando os ventos soprarem, quando os rios transbordarem, quando as chuvas vierem com ímpeto, nós permaneceremos em pé, porque a nossa rocha, que é o Senhor, ela que nos sustenta. Então, após esse texto, após esse momento, após essa história, essa parábola que Jesus conta no final do Sermão da Montanha, é interessante o versículo de número 28 de Mateus capítulo 7, que diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Estava a multidão absorvida e cheia, nutrida, alimentada pela palavra, pela presença, pelo poder, pela autoridade de Jesus. Tanto que no verso 29 a Bíblia nos diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como religiosos, não como homens que conheciam muito a respeito de Deus, mas não sabiam nada do relacionamento íntimo, estreito e pessoal com o Senhor. Por isso, o versículo de número 28, ele mostra que as pessoas começaram a seguir Jesus maravilhadas pela sua doutrina. E iniciamos então o capítulo 8 dizendo que Jesus, descendo do monte, as multidões o seguiam porque estavam maravilhadas da sua doutrina, seguiam porque estavam maravilhadas do seu ensino, seguiam porque estavam maravilhadas por aquilo não só que Jesus era, mas daquilo que ele falava, daquilo que ele vivia e daquilo que ele ensinava com autoridade e com poder. É nesse contexto que nós encontramos Jesus tendo essa conversa com esse homem. Versículo de número 2 diz que um homem leproso se aproxima de Jesus e o adora. A doença da lepra na época de Jesus era uma doença incurável, era uma doença que era um sinal, um símbolo de maldição. Um leproso, ele não poderia se aproximar, ele não poderia entrar na cidade.
Na época de Jesus existiam vilas, existiam aldeias, ou os leprosos moravam em cavernas mais longe, fora da cidade. E pessoas com uma alma muito caridosa ajudavam aquelas pessoas, levavam mantimentos, levavam água fresca, levavam ajuda, levavam algum tipo de conforto àquelas infortunadas pessoas que sofriam na sua vida e sofriam na sua carne o mal tão terrível da doença da lepra. É interessante porque dentro do contexto de Jesus, como a lepra ela era vista como uma maldição de Deus, esses homens não só não podiam entrar na cidade, como muito menos eles poderiam se aproximar de alguém. A ordenança é que os leprosos, quando por uma razão ou outra tinham que passar pela cidade, eles tinham que de longe gritar: leproso, leproso, para que as pessoas abrissem caminho e eles passassem sem contaminar alguém e mais, sem espalhar a maldição que era sobre eles, porque era dessa forma que eles acreditavam, era dessa forma que eles eram ensinados. Esse texto por si só, ele é maravilhoso, ele é profundo e nos ensina grandes lições, porque a boa notícia é que Jesus, ele desceu do monte para se encontrar com aquele homem, para transformar a vida daquele homem, para dar um renascimento àquele homem, para trazer vida, luz e esperança àquele homem. Jesus, ele desce do monte e nós, maravilhados, nos aproximamos dele e dessa forma nós somos também transformados pelo Senhor. Não há ninguém que passe desapercebido pelos olhos compassivos, amorosos e gentis de Jesus. Jesus, ele não deixa ninguém à margem do seu amor. Jesus não deixa ninguém escapar do alcance do seu braço longo e generoso. Eu e você somos o objeto do amor do Senhor, e por amor e obediência ao Pai, Cristo se entregou por nós e veio até o nosso caminho, conhecendo a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa situação, a nossa maldição e tudo aquilo que pesava contra e sobre nós. Por isso, essa história nos mostra o que nós devemos fazer para ter uma fé que transforma a nossa vida. As pessoas, principalmente nas épocas de crise, nas épocas de perda, nas épocas de sofrimento, a fé das pessoas aflora, a fé das pessoas sobrepuja os problemas, mas depois que as situações elas começam a se encaixar, as situações e os problemas começam a se normalizar, a doença já não dói tanto, a crise já não é tão profunda, a doença já não é tão mortal, o problema já não é tão grande, nós começamos a abandonar, a nos despir destas vestes de fé e nós vamos para longe do Senhor. É interessante porque esse texto mostra uma fé viva, uma fé vívida desse homem, uma fé que transpõe todas as situações e entra na presença do Senhor, e dessa forma ele é abençoado, ele é transformado e a sua vida é lavada e limpa por completo. Como é então que nós podemos ter uma fé que transforma a nossa vida? Primeiramente, no versículo de número 2, a primeira lição que nós temos é: demonstre determinação. Demonstre determinação. Verso 2 diz que esse leproso se aproxima de Jesus. Esse homem demonstra uma determinação tremenda. Esse homem demonstra uma determinação sobre-humana. Esse homem demonstra uma determinação que foi além do seu medo, do seu terror, da sua expressão limitada, diante da sua feiura, diante do seu mal, da sua doença, da sua crise, diante da insensibilidade das pessoas. Ele vence o medo dele e do outro, ele vence o autodesprezo, o desprezo que ele tinha por ele mesmo, e nós temos que vencer esse autodesprezo também. Por vezes nós somos aceitos pelas pessoas, mas nós não nos aceitamos. Não aceitamos o que somos, não aceitamos as experiências porque passamos, não aceitamos o que temos, somos, ou o que não temos e que não somos. Nós deixamos a vida nos levar para caminhos tortuosos, negros e feios que nós não conseguimos entender. Esse homem, então, ele mostra uma determinação tremenda. Ele vence o seu medo, ele vence
vence o medo do outro, ele vence o autodesprezo, os seus complexos, vence as barreiras e repúdio das pessoas, vence a maneira hostil das pessoas, ele vence os embargos, ele vence as barreiras que a própria lei, a própria religiosidade trazia contra ele. Ele vence a sua situação e sai da caverna da morte onde ele morava e pula à presença do Deus que é o Deus de toda a luz, de toda a graça e de toda a cura. Ele vence a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança. Ele vence tudo aquilo que o amargurava, que o preenchia, porque o pior da doença não é aquilo que ela faz com o nosso corpo, mas é aquilo que ele faz com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma. Por isso nós visitamos pessoas gravemente doentes, mas que têm uma alma liberta e encontrada com o Senhor, e nos seus corações não há espaço para frustração, para desesperança, para mágoa, para solidão, mas há alegria. Alegria não pela dor, alegria não pela doença, alegria não pela crise, alegria não pela enfermidade, mas alegria porque em todas as coisas o Senhor nos aconselha e em todos os caminhos o Senhor está comigo. A mão, a destra fiel do Senhor sempre presente está. Deus é o Deus que é, Deus é o Deus que age em toda e qualquer situação. Ele rompe então com esse decreto de fracasso, de morte e de ruína que estava impetrado, que estava imposto sobre a sua vida. E nós devemos fazer isso também. Para nós que amamos o Senhor, vivemos e servimos o Senhor, não há decreto, não há uma imposição de fracasso sobre a sua vida em nome de Jesus. Não é porque você nasceu numa família hostil, numa família miserável, numa família pobre, que você tem que continuar dessa forma. Você tem que lutar com as armas que Deus te dá, acima de tudo com a fé, com a esperança e com o amor, fazer a sua parte, entregar nas mãos do Senhor. Se você tem uma enfermidade, lute sobre isso. Se há alguém na sua casa com uma enfermidade, lute sobre isso. Se há um problema de relacionamento, um problema relacional, lute sobre isso. Não aceite esse decreto de fracasso que por vezes as pessoas ditaram sobre você. A sua vida é assim mesmo. Você ainda não está acostumado com isso. Você ainda não está acostumado com esse problema, você não está acostumado com essa pessoa, você não está acostumado que a vida é assim mesmo, que as coisas são assim mesmo, ou nós dizemos com uma falta de conhecimento profundo de quem Deus é, e dizemos, é assim mesmo, é o que Deus quer. Deus, ele nos fez para a glória do nome dele, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, é o que Paulo nos informa. Porém, a história desse homem demonstra uma grande determinação de se aproximar de Deus, uma grande determinação de mudar a sua vida, de transformar a sua vida. Então, deixe tudo o que você é e tem e corra para a presença do Senhor. Corra para a presença do Senhor para que Ele transforme a feiura da sua realidade na beleza da cura que há na presença do Senhor. Leve a Ele a sua causa, a causa que muitos dizem que você ou pessoas próximas a você são causas perdidas. Deus não conhece causas perdidas. Deus não conhece sequer causas difíceis. Deus é o Deus que fez todas as coisas, criou a mim, a você e o universo com o poder da sua voz. Deus não precisou pegar algo para fazer algo. Deus, pelo poder daquilo que Ele é, Ele fez e criou todas as coisas. Se Deus é tudo o que Ele é, e se Deus age e fez tudo o que fez, Deus não tem a autoridade e o poder de transformar você? Óbvio que sim. Ele rompe então com isso. Ele não é mais uma causa perdida aos olhos das pessoas, porque a fé que transforma a vida é para aqueles que demonstram uma grande determinação. Alcance a bênção através da presença do Senhor. Chegue-se ao Senhor, aproxime-se do Senhor, achegue-se ao Senhor e Ele se achegará a você. Nada de sobrenatural acontece sem que haja uma decisão corajosa.
quando nós lemos a história ou as histórias dos homens e mulheres da Bíblia, dos homens e mulheres da história da religião cristã, da nossa história cristã, nós vemos que foram homens e mulheres que coisas sobrenaturais aconteceram na sua vida quando eles corajosamente decidiram se aproximar do Senhor. Nada é mais desafiador do que nós nos entregarmos ao Senhor Jesus. Mas o texto ainda continua no versículo de número 2, para a gente ter uma fé que transforma a nossa vida, para nós termos uma fé que muda a nossa história, nós temos que demonstrar uma profunda humildade. Nós devemos ter uma grande humildade. E é engraçado porque a humildade geralmente ela é vista como uma fraqueza. E humildade por vezes é vista como sermos desprovidos de alguma coisa financeira. Quando uma família ela é uma família pobre financeiramente, quando uma família passa por problemas financeiros, nós dizemos assim: precisamos ajudar aquela família humilde. Humildade bíblica não tem nada a ver em você ser um escravo ou você ser um rei, em você ser um milionário ou morar debaixo de uma ponte. A humildade não tem nada a ver com isso. O verso 2 diz que um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos. O homem ele demonstrou uma profunda humildade ao se ajoelhar, prostrar-se com o rosto em terra e adorar o Senhor. Nós somos desafiados a viver uma vida de humildade. Humildade, então, não é você ser rico ou ser pobre. Humildade é entendermos e aceitarmos que tudo que somos e temos vem exclusivamente das mãos e da vontade de Deus, que é o nosso provedor. Humildade é não colocar a sua esperança, a sua expectativa, a sua vontade, a sua fé, a sua certeza, a sua confiança na provisão, naquilo que você vê, naquilo que você toca, naquilo que você possui, naquilo que te enriquece, naquilo que te enobrece, naquilo que te faz ser diferente socialmente do teu irmão, do teu próximo e do teu familiar. Pelo contrário, o humilde é aquele que quanto mais recebe, menor se sente na presença do Senhor, mais grato convive com a presença gloriosa do Senhor, porque tudo vem das mãos do Senhor. Jó, quando perdeu tudo o que tinha, ele traz de dentro do seu coração uma palavra transformadora, libertadora e belíssima, que deve ser e nortear a nossa vida. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava expressando que tudo que ele era e tudo que tinha e teve veio para a sua vida porque Deus deu. Então qualquer bênção, qualquer dificuldade, qualquer riqueza, tudo procede, tudo vem, tudo se origina da mão poderosa do Senhor. O leproso ele queria uma transformação de vida e através da sua humildade ele reconheceu a sua total, a sua completa incapacidade de resolver os seus problemas, de obter a cura, de ser libertado do seu mal, da sua dor e da sua situação. O humilde é aquele então que entende que ele não tem respostas em si mesmo. É interessante como a gente anda pelas livrarias, ou você pode ver aí na internet mesmo, existem milhares e milhares e milhares de títulos de livros de autoajuda, ou se ajude. Ajude-se a você mesmo. E é interessante porque há tantos livros de autoajuda por uma razão muito simples. A resposta para os problemas mais profundos e íntimos do nosso coração, nós não encontramos essas respostas em nós, apenas em Jesus, o Senhor. Isso é humilhar-se. Isso é o que a Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Humilhar-se diante do Senhor não é dizer a Deus: Deus, eu não sou ninguém, Deus, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu não tenho utilidade nenhuma. Não é isso. Humilhar-se diante do Senhor é dizer: Deus, isto que eu sou, que o Senhor me fez, as qualidades que o Senhor plantou no meu coração, as experiências pelas quais eu passei na minha vida, os talentos que o Senhor me deu, as condições que o Senhor me deu de aprender e ter recursos durante a minha vida, e tudo
tudo isso eu sei que veio das tuas mãos. Por isso, Deus, das tuas mãos eu tomo e para as tuas mãos eu devolvo. Isso é o que é o humilde. O humilde é o que reconhece que ele pertence a Deus, que ele é do Senhor. E Deus usará o teu talento, Deus usará os teus dons, Deus usará os teus recursos financeiros, Deus usará a sua vida, Deus usará a sua família para a glória dele, para a bênção de quem está à sua volta. Deus não é um Deus egoísta, Deus não é um Deus que olha para dentro de si. Deus usa-nos para a glória dele, mas para edificarmos, construirmos verdades e relacionamentos eternos com aqueles que estão à nossa volta. Por isso esse homem, ele se ajoelha diante de Jesus, porque ele compreendeu que o Senhor tinha poder, que o Senhor tinha autoridade para curar a sua doença, mas também para transformar toda a história da sua vida. Curar alguém não foi o ministério maior de Jesus. Curar alguém não foi a missão principal de Jesus. Curar as pessoas foi uma maneira que o Senhor toma e usa para mostrar que Ele sim tem autoridade e poder sobre os céus e sobre a terra. Mas quando Jesus foi questionado por que é que Ele veio, Ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E por grande e inquestionável, inenarrável, e é um amor que a gente não consegue sequer explicar ou entender, como um bônus, Deus ele nos cura, Deus ele nos sara, Deus ele nos prospera, Deus ele nos dá saúde, Deus nos dá uma casa, Deus nos dá um lar, Deus nos dá uma família e faz com que a gente se sinta bem nos dias que nós chamamos de vida. Isso tudo é um plus, é um bônus, porque o Senhor veio para nos salvar, veio para nos resgatar. E por tão grande amor, inquestionável amor, Ele nos salva, Ele nos livra e Ele muda a história da nossa vida. Por isso, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. O mais que é o grande problema. E o grande problema da nossa vida é que nós usamos esse mais para nós nos aproximarmos do Senhor. Primeiramente, nós não confiamos nem nos entregamos ao Senhor, mas nós queremos que Deus faça o mais, que Deus faça o extraordinário, que Deus faça o fabuloso acontecer na nossa vida. E se Deus fizer o que eu quero e preciso, aí se Ele merecer, eu me entregarei e confiarei. Esse homem ele faz o contrário, ele demonstra a sua humildade diante do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus libera, concede graça aos humildes. Quem é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que acha que ele é. O orgulhoso é aquele que acha que sabe. O orgulhoso é aquele que realmente acha e fala aos outros que ele tem capacidades, ele tem condições, ele tem coisas que os outros não têm. Mas Deus concede graça ao humilde. O humilde que se esvazia de si mesmo, toma a cruz do Senhor e caminha atrás do Senhor, sabendo que Deus é o castelo forte, sabendo que Deus é a cidade fortíssima, sabendo que Deus me aconselhará. Mesmo durante o sono, Deus fala comigo. Deus é minha riqueza, Deus é meu socorro, Deus é a minha fortaleza, Deus é o alimento da minha alma, Deus é a luz para o meu caminho com a sua palavra, Deus me enriquece com a sua presença e Deus concede que eu, quando estiver na sua presença, desfrute de delícias eterna e perpetuamente. Por isso, esse homem humildemente se aproxima do Senhor, diante da vida inútil, sem valor, que talvez você pode dizer que vive. Quantas pessoas dizem, minha vida é inútil, os meus relacionamentos são terríveis, a minha família é um problema. Jesus convida você a jogar fora todo o seu orgulho no lixo e reconhecer que você é sim incapaz de resolver os seus próprios conflitos, seus próprios problemas, e aí certamente Ele trará uma novidade de vida a você. Humilhe-se diante dele, adore, entenda que só Ele pode dar a você uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que vale a pena, uma vida refeita. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim:
Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra ao meu servo, e ele será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo do centurião restabelecido. Esse homem, esse centurião, um homem que tinha um grande poder dentro do império, dentro do exército romano, ele se considerava tão pequeno diante de quem Jesus era, que ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno que o Senhor se adentre e permaneça embaixo do meu teto. Daqui de onde o Senhor está, libere uma palavra de cura, salve, sare o meu empregado, e eu tenho certeza que ele ficará curado. Então a fé que transforma a vida, ela é demonstrada por uma profunda humildade, ela é demonstrada por uma profunda reverência, ela é demonstrada por uma profunda dependência de Deus e de quem Ele é. Quem possui o Senhor, quem reconhece quem Jesus é, reconhece tudo aquilo que Ele pode fazer. Quando nós não reconhecemos a nossa incapacidade, nós não conseguimos entender e reconhecer todo o poder do Senhor, e por isso os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas dores, nossos vales, nossas crises, nossas situações, nossos sentimentos, nossas ações e nossas reações não são transformadas e não são bênção, não são cuidado, não são cura, nem para o próximo, nem para nós mesmos. Mas por fim, a fé que transforma a nossa vida, a fé que transforma a nossa história, ela demonstra uma convicção genuína, uma convicção real. Veja o verso 2. O leproso aproxima-se de Jesus, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse podes não é a ideia de que talvez sim, talvez não. A ideia original é que, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor tem condições, eu sei que o Senhor pode não só me curar, mas fazer coisas extraordinárias que eu sequer tenho ideia, porque eu tenho visto e tenho ouvido as obras que o Senhor tem feito. Então, Senhor, eu ajoelhado diante de Ti, eu digo: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder de mudar a minha história. E se o Senhor quiser mudar a minha história, eu peço, me purifique. O que esse homem faz é se aproximar de Jesus com uma genuína, com uma verdadeira convicção. Esse homem não tinha dúvidas, ele tinha uma certeza completa e absoluta. É interessante porque a palavra dúvida e a palavra certeza, elas são opostas em si. É como luz e trevas. A convicção é a falta de dúvida e a dúvida é a falta de certeza. O grande problema é que nós, muitas vezes, quando temos um relacionamento com Deus, nós de uma forma espantosa e inacreditável, nós conseguimos, numa mesma vida, numa mesma frase, numa mesma semana, no mesmo dia, no mesmo momento, nós aproximarmos do Senhor com uma convicção genuína e profunda e ao mesmo tempo com uma incredulidade incomparável. Quantas vezes acontece isso na minha vida e na sua vida? Numa situação, nós colocamos no Senhor e depositamos no Senhor uma expressão de confiança sem nenhuma dúvida. Em alguns outros problemas, nós nem falamos com Deus, porque o nosso coração está tão pesaroso, tão duvidoso, tão incrédulo que alguma coisa pode mudar, que nós nem buscamos ao Senhor. Ao mesmo tempo que nós temos uma fé genuína, convicta e inabalável, em outros dias a nossa fé é praticamente nula, é praticamente inexistente. O que aconteceu com esse moço, o que aconteceu com esse leproso, e aí ele teve a sua fé transformada em vida, foi que ele demonstrou uma convicção genuína diante daquilo que era impossível aos seus olhos, aos olhos das pessoas e diante de toda aquela sociedade.
Ele, como homem, ele sabia que era impossível para ele se curar. Ele sabia que, como homem, era impossível naquela situação e naquele cenário ele mudar a situação da sua vida. Mas ele sabia que era completamente possível, poderoso para fazer isso, o Senhor agindo na vida dele. Então, a fé, ela olha para nós e vê a impossibilidade, e olha no Senhor e vê a possibilidade fácil. Não é só possível, mas é fácil ao Senhor. É isso que ele põe diante de nós no texto do verso 2. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me purificar. Eu sei que se for da tua vontade, Senhor, o Senhor tem todas as condições para fazer não só isso, mas infinitamente mais. Ele sabia que para Jesus não havia nenhuma impossibilidade. Ele sabia que para Jesus qualquer situação ali que ele apresentasse seria não só fácil, mas possível. Por isso, tire a lepra da sua vida, tire a lepra do seu coração, tire a lepra dos seus relacionamentos e coloque no lugar dessa palavra tão terrível uma outra palavra ou o nome de alguém. Quantas pessoas nós riscamos das nossas agendas e listas de oração porque são situações que nós julgamos impossíveis. São realidades que nós julgamos impossíveis. São relacionamentos que nós temos ou tivemos que nós julgamos impossíveis. São tratamentos que nós julgamos impossíveis. São mudanças que nós julgamos impossíveis. São vidas que nós julgamos já perdidas e impossíveis. São conversões, mudanças e restaurações, transformações profundas de alma e de caráter que nós julgamos impossíveis e nós riscamos das nossas listas. Esse homem, ele demonstra uma convicção real, profunda e genuína. Então ele não vê em Jesus nenhum tipo de possibilidade de não ter poder. O grande problema é que nós nos aproximamos de Jesus com o nosso coração duvidoso, com o nosso coração que duvida não da presença, mas do poder e da ação do Senhor. O que esse homem faz, e impressionantemente ele nos ensina, é que ele, através da fé, da convicção de fé que ele tinha em Jesus, ele vê o invisível. Ele vê aquilo que ninguém mais via. Ele vê a sua cura, ele vê a sua transformação, ele vê a sua família restaurada e renovada, ele vê a sua fé transformada em ação, ele vê a sua ação transformada em bênção, em cura. Ele toca aquilo que era intangível, ele toca aquilo que não podia ser tocado, ele toca aquilo que as pessoas não criam que poderia ser restaurado, e aí o milagre acontece. O impossível torna-se possível, o impossível torna-se real, e aquilo que as pessoas duvidavam se torna mais uma manifestação da glória, do milagre, do poder do Senhor. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Não há abismo tão profundo na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento, na sua alma, no seu ser, quando as luzes se apagam e você sozinho deita na cama e a sua vida passa como que por um filme na sua mente. Não há lugares que Deus, por mais profundo que seja, Deus não tem a capacidade de tocar, libertar, restaurar e trazer vida uma vez mais. Por isso, o limite do homem não esgota a possibilidade de Deus. O que é limite, o que é impossível, o que não dá para ser tratado ou feito por mim, é nessa hora especialmente que eu devo entregar a minha alma, a minha vida, minha história, meus negócios, meus relacionamentos, meus pensamentos, minhas ações, minhas reações, minhas palavras, meus sentimentos na presença do Senhor, porque as possibilidades de Deus não se esgotam e não se esgotarão jamais. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar, para se arrepender, e Ele não erra conosco. Deus não se engana conosco, Deus não se desfaz de nós. Por isso, queridos, em nome de Jesus, o verso 3, ele fecha essa história e diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero.
seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Depois que esse leproso demonstrou uma determinação imensa, uma determinação profunda, uma humildade inigualável, uma convicção de fé real, pura, profunda, genuína, Jesus libera o milagre sobre a sua vida e a sua história é transformada para sempre. Por isso, o que impede de nós sermos curados pelo Senhor não é que Jesus está longe, não é que as suas ações não podem ser ou não podem nos alcançar, não é que ele não queira fazer algo por nós, mas como Paulo escreve aos Romanos, as nossas iniquidades, os nossos pecados, a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser, aquilo que nos afasta do Senhor, cria uma barreira tão grande que nós nos afastamos do Senhor. Não há ninguém que tenha chegado diante de Jesus com uma grande determinação, com uma profunda humildade, com uma genuína convicção de fé, que tenha chegado dessa maneira e saído do mesmo jeito. O Senhor nos toca, o Senhor está conosco e Ele é o Deus que veio para nos buscar, nos salvar e nos sarar. Por isso, que esta noite seja uma noite de cura, uma noite de restauração para você, para o seu coração e para a sua família, no nome poderoso desse Jesus, que vai além do que pedimos e do que pensamos. Glórias ao nome dele eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor eterno. E nós pedimos a Deus que o Senhor, de uma forma maravilhosa, nos dê determinação, humildade e convicção, Jesus. Nós clamamos a Ti que o Senhor nos visite, que o Senhor nos abençoe, não pelos nossos merecimentos, mas por graça e glória, em nome de Jesus. Deus, cura o Teu povo. Ó Deus, aqueles que estão conosco nesta hora e precisam, necessitam, ó Deus, do toque curador do Senhor, do toque maravilhoso do Senhor, do toque extraordinário do Senhor, do toque que restaura do Senhor, do toque que liberta do Senhor. Nesta hora, ó Deus, ministra cura sobre o teu povo, cura física, cura espiritual, libertação, ó Deus, libertação dos males, libertação, ó Deus, daquilo que nos aflige, daquilo que nos causa mal, libertação dos medos, libertação dos traumas. Ó Deus, abençoe os relacionamentos do teu povo dentro de casa, com as suas famílias, com os seus empregados ou com seus patrões. Enfim, ó Deus, liberta-nos e liberta-nos de nós mesmos. Sara-nos e seremos sarados. Cura-nos e seremos curados, mas unge-nos também, ó Deus, e seremos ungidos e salvos por Ti. Obrigado, Deus, pelo Teu amor eterno. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece pelo nosso próprio nome e pelos nossos nomes o Senhor nos chama. Abençoa com paz, com cura e com alegria o Teu povo, em nome de Jesus. Mais uma vez Te agradecemos pela vida da nossa irmã Osmarina, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à Tua filha. Obrigado por ela, por nós e por nossas famílias. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas o Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.